E as manobras vagais é aquilo que a gente vê às vezes em vídeos que tem na internet, né? A gente pode fazer manobra de valsalva, valsalva modificada, a própria manobra de compressão do. Me fugiu o nome agora, de compressão carotídea, tá? Porque pode haver uma reversão com essas manobras, tá? Pode haver uma reversão com essas manobras, em torno de 20 a 25%. O valsalva modificada, alguns lugares até falam 40% de reversão, tá? Alguns pacientes que já têm a doença estabelecida, né, que têm taquiarritmias de frequência, talvez no suporte básico, né, num episódio desse, talvez até a gente possa orientar o paciente a fazer a manobra ainda em casa, para melhorar os sintomas, ou até mesmo na viatura, tá? Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento dessas manobras, que a gente deve usar somente se o paciente já tem a história e ele mesmo relata para a gente que tem uma taquicardia supraventricular, tá? Porque a gente, ali sem o eletro, a gente não está identificando a taquiarritmia. Mas essas manobras a gente pode fazer porque a gente até orienta o paciente a fazer na casa, né? Algumas coisas, por exemplo, beber um copo de água muito rápido, também são coisas que podem ajudar esse tipo de paciente. Mas, falando especificamente das manobras, tá? Manobra vagal ali, principalmente valsalva, né? A gente sabe lá, fazer uma pressão, quando a gente respira fundo, assopra contra a sua mão fechada de 10 a 15 segundos, e aí a gente já deve ter uma melhora da taquiarritmia ali, tá? Isso pode acontecer em alguns casos. A valsalva modificada, a diferença é que a gente vai fazer com o paciente ali numa posição mais ou menos de 45 graus, a hora que ele vai assoprar a mão dele, ele vai fazer isso por 15 segundos e depois a gente vai elevar os membros inferiores dele, a gente vai deitar ele um pouquinho, né? Que é a manobra que talvez tenha um maior índice de reversão, né? De manobras. Isso deve ser tentado tanto por equipe básica, né? Nessa história que eu falei do paciente já ter esse diagnóstico, quanto no suporte avançado. Aí a gente consegue fazer de uma maneira mais incisiva porque a gente tem certeza do diagnóstico, né? E deve ser a primeira coisa a ser feita, se não houver contraindicações, tá? A manobra vagal tem poucas contraindicações quando a gente fala de valsalva, tá? São pacientes que têm doenças muito específicas, tipo estenose aórtica, miocardiopatia hipertrófica. Esse paciente, normalmente, quando ele tem esse tipo de doença, ele sabe falar, tá? Agora, no paciente que vai fazer a manobra de compressão, aquela compressão carotídea, que é uma outra coisa que a gente pode fazer porque ela é bem simples, né? O paciente com o pescoço estendido, na altura da cartilagem cricoide, perto do esternocleido aqui, na região medial, a gente faz uma compressão com os dois dedos, tá? Não é uma massagem, é uma compressão, sempre de um lado primeiro e depois do outro, se for fazer dos dois lados, tá? E aí a gente faz essa compressão e isso deve acontecer uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Isso pode acontecer mais ou menos também de 20 a 25% até reverter a taquiarritmia, tá? Isso a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Pacientes idosos, principalmente, pacientes que já tiveram AVC, tá? Porque na região do bulbo carotídeo, a gente pode ter placas carotídeas, tá? E essas placas carotídeas podem ser liberadas durante a manobra, o paciente tem um AVC, tá? Em torno de 0,5% dos pacientes que são submetidos à manobra tem isso, tá? Tem essa complicação, mas é uma complicação evitável. Então, se a gente não tem habilidade, se a gente não tem o conhecimento, se é um paciente muito idoso, às vezes não vale a pena a gente submeter ele a esse risco, tá? Uma vez porque as taquicardias também supraventriculares são condições normalmente benignas que não têm uma evolução desfavorável, tá? Então, às vezes dá tempo de esperar no pronto-socorro, a gente avisa o pronto-socorro, eles já se preparam ali para fazer uma medicação também que é conhecida de alguns, né, técnicos aí que trabalham também nos pronto-socorros, que é a adenosina, né? Que é uma potente medicação para redução da frequência cardíaca, né? Ela age bem ali no nó atrioventricular do coração, que é onde passa os impulsos, então ela consegue diminuir muito, inclusive aqueles que já acompanharam alguma vez uma reversão de taquiarritmia, vê que a frequência cardíaca às vezes chega a zerar para depois retomar o ritmo, né? Então, esses são os passos para as taquicardias supraventriculares, tá? Taquicardias ventriculares agora, que são as mais graves, tá? Aquelas que têm um QRS alargado, tá? Maior do que 120 milissegundos, dentro do suporte avançado, paciente instável. Mais uma vez, a gente vai fazer a cardioversão elétrica, tá? Sincronizada. E o paciente estável, a gente pode fazer drogas antiarrítmicas, no caso, a meldarol, tá? Que é o que a gente tem.
Então, são essas pinceladas aí das taques e das bradiarritmias, tá bom? Legal, doutor. Show de bola, né? É bem complexo, né? As É, taquiarritmias, elas são complexas, as brad também. As brads a gente tem menos coisa para fazer, né? É mais uma questão de um transporte eficaz, de ter a monitorização, né? uhum. É, dentro do suporte básico a gente não consegue oferecer mais do que isso, tá? Mas as taquiarritmias, se a gente tem uma história, né, que o paciente já tem a taquicardia supra, às vezes o paciente sabe falar que tem taquissupra, né? Aí a gente pode tentar ajudá-lo, né? Principalmente pacientes jovens, né? Nos idosos, eu não recomendo muito para fazer essas manobras que a gente conversou aí, porque isso pode colocar o paciente sob risco, né? Sim, legal. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Que tá quase no final, acho que tem mais 2 minutos. Não vai dar tempo de fazer ICC, doutor, mas a gente conversa outro dia. Porque ICC também é um tema legal, né? Que envolve edema agudo, né? Envolve outros problemas, né? Olha, em termos de insuficiência cardíaca, né, acho que o que é importante para a gente saber sempre que é aquele paciente também em história, né? São principalmente pacientes idosos, tá? Uhum. O perfil, a gente tem uma classificação por perfis da insuficiência cardíaca, né? E o paciente mais comum da gente atender, mais de 70% das vezes, são aqueles pacientes que a gente chama de quente úmido, que eles estão edemaciados e bem perfundidos, tá? De uma maneira geral, na insuficiência cardíaca, é a mesma coisa, transportar o paciente com muita segurança, manter o decúbito elevado. São pacientes que mais frequentemente estão hipertensos e mais frequentemente estão com algum grau de saturação. Então, o oxigênio, aí nesse caso a gente pode introduzir para o paciente aí que está com a saturação menor que 94, tá? Está com desconforto respiratório. Manter o decúbito elevado, isso é importante. Cuidado, não elevar o decúbito do paciente. Tomar cuidado também com hipotensão na insuficiência cardíaca, tá? Porque às vezes a pessoa está acostumada a ter paciente hipotenso e já coloca um soro no paciente. Cuidado, na insuficiência cardíaca isso pode matar o paciente, tá? Então não é todo paciente que a gente pode instalar um soro se ele estiver hipotenso, tá? Mas é basicamente isso, transportar o paciente com segurança, ter um acesso venoso, manter o paciente em decúbito elevado, tá? E é isso. Legal. Doutor, vai acabar, vai fechar, tá? Se tiver menos de 1 minuto aí para terminar. Primeiramente, queria agradecer você pela apresentação, foi ótima, né? Falou o básico aí, que é o básico essencial para o primeiro atendimento, né? O pessoal que estão participando, eu acho que só tem a ganhar com isso, que é o aprendizado, né? E o paciente com o melhor atendimento e o atendimento de qualidade, certo? Nossa intenção é essa. Acabou. Não deu tempo nem de despedir, viu? Que judiação, né?